Pessoal da torcida tricolor, estamos na quarta e talvez última parte dessa saga de vídeos de erros administrativos. A gente nem conseguiu pegar todos os vídeos, tanto é que nós temos sempre no começo do vídeo algo que a gente esqueceu no vídeo passado, né? Dessa vez também a gente esqueceu uma coisa bem grave, mas enfim, a gente já vai falar aqui. Porque são tantos erros que o que é positivo a gente acaba até esquecendo. A gente fica desnorteado, né? E esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que o OneFootball, que é o nosso patrocinador, para você saber tudo de futebol. Agora não tem nenhum campeonato nesse momento, mas você já pode deixar de seguir o São Paulo no Brasil, é mesmo, você pode seguir times internacionais, seleções e também ficar sabendo de notícias, de contratação, especulação, tudo isso basta baixar aqui na descrição do site. E hoje a gente tem que começar com o que a gente esqueceu do vídeo passado, que foi somente a despedida do maior ídolo da história do clube. Só isso que a gente esqueceu de... É tanto problema, gente, que é sério. A gente termina esses vídeos, acho que eu já falei isso pra muita gente no Twitter, e aliás a gente precisa até parabenizar, agradecer essas pessoas, porque estão ajudando muito. Veja, a gente faz trabalho muito pesado e vê que o pessoal quer debater, quer entender o que está acontecendo. Isso fez muito bem pra gente e deu ânimo pra gente conseguir fazer, porque é muito triste e muito angustiante lembrar que São Paulo erra há tanto tempo e repete erros na atual administração. Enfim, vamos falar da despedida do Rogério. A despedida do Rogério, que a gente acabou esquecendo, porque foi um dos poucos momentos positivos pela festa que foi, né? A festa foi maravilhosa, foi uma festa de nível internacional. Podemos falar isso. Foi uma festa, a organização da festa foi incrível, foi do tamanho do Rogério, foi de bater o pé, bater palmas, enfim. O mais legal, pelo menos particularmente falando dessa festa, é que durante todo o momento da festa, exceção feita no último depoimento do Rogério ali, que todos os jogadores fizeram um círculo em volta dele no meio do campo e tudo mais, foi uma festa alegre. Que toda despedida é um momento difícil, o maior ídolo da história do clube se despedindo, aquele momento chato, emocionante, assim, né? O Gabriel até então não tinha visto outro goleiro que não o Rogério, né? Assim, não teve gerações de torcedores que até aquele momento não tinham visto Rogério, ou outro goleiro que não Rogério Ceni. Isso tem um peso absurdo. O cara foi um quarto de século de história no São Paulo, sendo o primeiro a chegar, o último a sair, declarações no final muito emocionais. Eu mesmo fui fazer o vídeo, eu chorei o vídeo todo. Foi um vídeo realmente muito difícil. E que nos momentos difíceis era na figura do Rogério que nós nos apoiávamos. A gente sabia que tinha muita coisa errada, como a gente citou nesses vídeos, mas a figura do Rogério ali, ela respaldava a gente, ela dava um ânimo, uma força. A gente, não, tá tudo bem porque o Rogério veio da entrevista e tudo melhora. E o Rogério era assim, acabou a carreira dele, porque teve isso, tá, gente? No final da carreira, o Rogério foi muito questionado. Faminha, dá uma chance pro Denis, o Denis já é melhor que ele, teve isso. Tá? E aí o Rogério fazia um jogo absurdo e salvava o São Paulo de um vexame, ou fazia um jogo absurdo e calava os críticos. O Rogério teve partidas excelentes em 2014, 2015, foram os últimos 2 anos, por exemplo, da carreira dele, 2013 também. Óbvio que ele teve pequenas falhas, só que assim, mesmo se você considerar os anos isolados, ele teve muito mais momentos de ápice do que de falhas e momentos ruins, e também, né? Fica um peso muito diferente, tá, gente? Porque quando o cara tá com idade e você cria um estigma no cara, aí qualquer falha, por exemplo, o cara deu uma bordoada, a bola desviou, não, mas quando ele tinha 20 anos, ele pegava essa bola, matava no peito, driblava todo mundo e fazia o gol. Não era assim, não era. Ele tomava gols também no começo da carreira. Então, enfim, a despedida do Rogério é uma nota positiva no meio de tudo isso, mas também deu aquele temor de saber que agora não teríamos o Rogério lá, e teríamos lá o Leco, né, assumindo no fim de outubro. E começando com já o erro na substituição do Rogério, né? O São Paulo decidiu dar chance pro Denis, que ficou 7 anos mostrando pro São Paulo que ele não tinha condição de ser reserva, e o São Paulo decidiu que ele seria o titular. Eu lembro que notícias, tinham jornalistas, saiu o gol do São Paulo, saiu o gol contra o São Paulo. O cara da Globo, né? Falha do Denis, né? Assim, o cara não tinha visto o gol. Aí o cara sabia. Chegou nesse nível, tá? Assim, o São Paulo virou uma piada, a titularidade do Denis virou uma piada, isso com a imprensa, com muita boa vontade com o Denis, porque o Denis é uma boa pessoa, uma pessoa muito bem relacionada com outras pessoas, assim como o Sidão, só que o Denis consegue ser ainda pior que isso, enfim, o Denis é uma catástrofe como goleiro, tanto é que perdeu a vaga até no Figueirense, enfim.
O Leco, a gente citou no fim do outro vídeo que ele assumiu a presidência no mandato tampão após a saída do Aidar, e ele trouxe de volta o Ataíde e o Gustavo, né, que terão aí papéis importantes no começo de 2016, que é o ano que nós vamos começar agora. O Ataíde já foi um problema, porque ele sofreu pressão do próprio clube por ter trazido de volta. Já tinha uma resistência para o Ataíde. Sim. O Gustavo ninguém falou tanta coisa, mas depois acabou também se virando, mas enfim. Em 2016, o ano começou... só um parêntese rápido e a gente vai começar. Citaremos os erros de 2016 juntamente com os erros de 2017 mais para frente. 2016, pelo menos em teoria a gente vai ver isso. 2016, nessa década inteira, foi o ano que teve mais acertos do São Paulo. Vamos ver qual foi o ano com mais acertos, para a gente ter uma ideia dessa década do clube, né? O São Paulo não tinha dinheiro. O São Paulo estava completamente arrebentado financeiramente, pelo que aconteceu desde 2010 no mínimo, e admitiu isso e falou: nós vamos ter que jogar Libertadores com custo zero. Não temos dinheiro para fazer nada, os salários estavam tendo dificuldade, o São Paulo estava tendo dificuldade de pagar salários, e não tinha dinheiro para investir em ninguém. Tanto que o Gustavo montou o time que foi para Libertadores. O São Paulo trouxe 5 nomes. Lugano, que veio praticamente na despedida do Rogério, quando o Rogério coloca a faixa de capitão no braço do Lugano e o Morumbi vem abaixo, e teve aquela recepção fantástica, que aquela recepção foi um pouco do resgate do orgulho do São Paulo depois de um período tão nefasto da história do clube. Aquela ida ao aeroporto, o Lugano ser praticamente carregado para dentro da van. Foi uma das maiores festas que eu vi para um jogador que não é um atacante que fez muito gols, que é só um cara que tem uma identificação com o clube de torcedor. Um cara que é importante na história do clube. Que fique muito claro, tá, gente? O Lugano, ele tem um papel emblemático na história do São Paulo, pela figura que ele é, não só pelas conquistas que teve, mas não era pela qualidade técnica, mas era muito, sobretudo, pelo coração, pela vontade, pelo desejo, pelo respeito com a agremiação, tanto que hoje ele faz parte da diretoria institucional que não apita nada no futebol, mas que representa o clube, e essa é a função correta para ele. Que fique muito claro isso, porque muita gente trouxe o Lugano sem dinheiro, né? Trouxe o Lugano sem dinheiro. O São Paulo acho que pagou lá, havia uma multa no contrato do Lugano que se oferecessem X% acima do que ele ganhava, ou um salário acima do que ele ganhava, ele poderia sair e ir para outro clube. O São Paulo ofereceu o salário para ele e ele pôde sair do sem pagar multa. Cerro Porteño. Sem pagar multa, o Lugano veio. Se viesse o Messi naquele momento, não teria o efeito anímico, o efeito de torcedor que teve a vida do Lugano. Mas eu ia adorar o Messi. Tudo bem. Mas além do Lugano, que esse foi, dos 5 nomes, foi o único que não foi titular, o São Paulo trouxe Maicon, o zagueiro, o São Paulo trouxe o Mena, lateral esquerdo, o São Paulo trouxe Kelvin, atacante de lado de campo, e o São Paulo trouxe o Calério. Olha, gente. Isso tudo de graça. Tudo de graça, e o São Paulo sem credibilidade no mercado. O que é credibilidade? Você liga para um jogador e fala: quer vir para cá? E o cara: não quero, porque eu acabei de me perguntar para outros jogadores, vocês não estão pagando nada, não tem dinheiro. São Paulo não tinha credibilidade, não tinha patrocínio, não tinha dinheiro. E vale lembrar que o Calério e o Maicon, méritos grandes, mais do que esses méritos grandes do Gustavo, porque o Maicon estava praticamente fechado com o Atlético Mineiro, e o Caleri, se não me engano, era o Atlético Mineiro também. O Caleri tinha algum outro clube brasileiro interessado que o São Paulo conseguiu fechar antes. E assim, Gustavo Oliveira, tá, gente? Pra quem não lembra, é o sobrinho do Raí, né? É filho do Sócrates, sobrinho do Raí, que é São Paulino desde daquela decisão dos 3-0 que o tio dele fez os 3 gols. O mesmo Gustavo de Oliveira, que assim que o Leco assumiu, o Doriva foi demitido. E perto do Natal, o São Paulo trouxe Edgardo Bausa, que era um técnico já bicampeão da Libertadores, com equipes que nunca tinham Libertadores, uma delas equipe equatoriana, assim, mérito grande do Bausa. Foi o que ganhou do Fluminense. Foi, na 2008, decisão que a a gente perdeu, a LDU foi campeã em cima do Fluminense, quando o Fluminense já comemorava o título, e o técnico do Fluminense era o Renato Gaúcho, né? Era o Renato Gaúcho, que falava: não, agora a gente vai brincar no Brasileiro. Exato. E aí a LDU foi lá com o Edgardo Bausa. Só pra gente lembrar, gente, que não foi só técnico, né? Era um técnico de peso e muito respeitado, apesar de chegar com alguma desconfiança por ser gringo. Sempre tem essa questão do ser gringo. Desses 5 nomes que nós falamos, tirando o Lugano dentro de campo, né, especificamente dentro de campo, os 4 foram pilares de um time desacreditado que chegou na semifinal da Libertadores. Nós vamos falar disso ainda, mas
foram grandes acertos do São Paulo a vinda deles, ainda que a maioria por 6 meses, né? A maioria, no caso, 2 dos 4, por 6 meses. Sem dinheiro era o que dava para fazer, tá? E aí o começo de trabalho do Bausa foi muito ruim mesmo. Só que era natural que fosse ruim, ele assumiu no fim de dezembro, e aí o São Paulo teve o Campeonato Paulista para tentar se acertar, teve o jogo, a pré-Libertadores contra o César Valerro, o Bausa insistia com o Centurion, que não vinha rendendo, mas o Bausa gostava do Centurion pela parte tática que o Centurion oferecia, só que no saldo entre a parte tática e a parte técnica, o Centurion ainda oferecia muito pouco. E o Bausa demorou para encontrar um time que se acertasse, que conseguisse caminhar bem. Enquanto isso não acontecia... É curioso, né? Porque o Bausa é bem reativo e ele precisava de um jogador de velocidade que corresse. O Centurion, ele insistia por causa da necessidade. Mas o Centurion realmente foi a pior fase técnica dele, foi aqui. Sim. E ele demorou a perder a posição, mas acabou perdendo. Nessa etapa em que o Bausa ainda tentava acertar a equipe, o São Paulo acabou perdendo de 3-1 para o São Bernardo no Pacaembu. O São Paulo tomou de 4-1 para o Audax na semifinal, nas quartas de final do Campeonato Paulista. O São Paulo suou para passar daquele César Valerro, que é um time semi-amador na fase prévia. O São Paulo perdeu no Pacaembu, em casa, para o Strongest, uma equipe boliviana que não ganhava um jogo fora de casa em qualquer situação há 30 e não sei quantos anos. É a primeira derrota do São Paulo para um boliviano em casa no Brasil, né? E a última, né? Até então, né? Sim. Nossa. E depois desse jogo contra o Strongest, o São Paulo, que estava com salários atrasados, o Michel Bastos, ele tenta comandar ali uma panelinha e falava que eles, em protesto aos salários atrasados, eles não dariam declarações para a imprensa. E o Lugano corta isso. O Lugano é o primeiro a falar, como que vocês vão falar para a imprensa? Olha a história que vocês tiveram. Perder em casa para o Strong. Vocês estão malucos, vocês vão ter que falar com a imprensa para dar satisfação pro torcedor. E aí alguns jogadores decidem aparecer, dar entrevista, e esse motim aí, ele é quebrado. E é isso que a gente fala de uma liderança positiva. Muitas vezes a gente cita jogadores e a importância dele no clube. Não necessariamente ele vai ser importante só dentro de campo. O Lugano é um exemplo claro disso. Porque, assim, você não precisa ser o Lugano, que é o ápice, mas você ser próximo ao Lugano, você tem muita importância no dia a dia e em coisas que refletem dentro de campo. Dá pra você montar uma tabela Michel Bastos e Lugano nos extremos, tá? O Michel Bastos é tudo que é muito ruim e o Lugano é tudo que é muito bom. Então, quando você vê que um jogador se comporta mais para Michel Bastos, pode desconfiar que não é uma coisa boa se trazer. Quando se comporta mais para Lugano, assim, a imprensa o jogador tem que ter vergonha na cara, quando não joga bola tem que dar cara a tapa e vir falar, porque o torcedor não tem culpa do que acontece, ele precisa se informar do que acontece no clube, e os jogadores têm que mostrar o que trabalho está sendo feito lá dentro, não é se escondendo covardemente, como tinha sugerido o Michel Bastos, de modo muito cômodo, né? Vamos deixar bem claro. E assim, que fique claro, a covardia é uma interpretação minha, tá? Antes que eu venha tomar processo do Michel Bastos, é uma interpretação minha da atitude que ele teve. A atitude que ele teve foi se negar a falar com a imprensa e fazer esse... Enfim. E lembrando que isso é uma situação deixada pelos mandatos anteriores, o São Paulo quebrado financeiramente e jogando uma Libertadores sem dinheiro, sem pagar salários, enfim. Chegamos num ponto em que em março a situação política continuou... nebulosa. Porque assim, difícil. Gente, o Leco estava num mandato tampão. O Morumbi, a sede social, São Paulo, é um caldeirão político muito complicado e turbulento. Foi assim desde a morte de Juvenal Juvencio, porque o Juvenal, ele era um catedrático, você não enfrentava o Juvenal Juvencio. Quando o Juvenal saiu, existem hoje duas correntes lá que ficam se alternando no poder, e o que é mais curioso é que quando uma ganha, ela puxa todos os opositores da outra e vice-versa. Então, não, é que a grande questão é que dentro da mesma linha, porque todos fizeram parte do mesmo grupo político, só que uma hora um virou oposição do outro. Gente, o cara ganha, e aí o cara que estava xingando até outro dia vai lá e se oferece, vai trabalhar. Tá uma bagunça, mas o que acontece é que todo mundo tenta... esse vácuo de poder deixado pelo Juvenal, isso atrapalha demais o clube. E aí é muita gente querendo aparecer politicamente. Eu acho que é esse ponto que você vai falar agora, né? Na verdade, no outro vídeo você citou, e chegamos no caso em que o Ataíde foi julgado
O Aidar, ele e o Aidar foram julgados, cada um por uma coisa, o Aidar pela questão de corrupção e tudo mais, e afins, e o Ataíde porque pegou ele pelo pescoço e falou que ia matar ele. E veio o glorioso Opsi Blum, muito amigo de Carlos Miguel Aidar e de Aidares no geral, ele era muito próximo, muito amigo, ele era amigo de Douglas Schwartzman. Se teve alguma reunião no Morumbi que ele foi embora no carro do Douglas Schwartzman, que era vice-presidente de futebol, vice-presidente de marketing da gestão Aidar. O Douglas, pra quem não lembra, era o único contato do Jack, pra quem viu no Team Fit, era o não único que ele fosse o Jack, mas era o único contato do Jack. Né? E ele... Os caras chegaram ou foram embora no mesmo carro, assim, num nível de amizade, uma proximidade maravilhosa. O que leva a crer pra quem tá julgando, tá, gente? O que leva a crer que não era um julgamento, assim, extremamente imparcial, né? Era um tanto quanto parcial. E, no fim, quando chegou no dia das decisões, cada um poderia sofrer, no máximo, a expulsão do clube. O Opsi Blum decide por expulsar os dois. E o que acontece? Pro Aidar, não muda absolutamente nada pra ele passou 30 anos longe do clube, então ele só foi expulso e depois que ele saiu da presidência ele nunca mais ia pisar no clube, pra ele dane-se. Era ok, aí era só mais uma questão de ego, né? Ser expulso do clube era ok. Então ele foi expulso do clube e aí como uma forma de você conseguir empurrar a expulsão do Ataíde, que foi julgado, segundo o Opsi Blum, quase como um assassino, porque ele disse pro Aidar: eu vou te matar. E aí o Opsi Blum falou que isso era tentativa de assassinato. E na hora de proferir o julgamento pro o Carlos Miguel Aidar, veja bem, não fez muita coisa. Ele tentou aqui puxar o dinheiro, mas o dinheiro nem veio. Ou seja, olha como o cara fez o julgamento. Veja só. Ele tentou assaltar o clube, mas ele não assaltou, né? Então não teve dano nenhum. Não teve dano nenhum. Foi assim que ele falou. Agora, já Ataíde Guerreiro falou assassino. Aí eu pergunto, matou? Não, não matou. Então não teve dano nenhum, né? Não. Tentativa de assassinato. Esse é o julgamento vergonhoso de Opsi Blum, que é um grande jurista. O que é muito... Só que quando colocou o pessoal dele ali no meio, enfim. Então. O Leco... em contrapartida, manteve o Ataíde no clube, não no cargo de vice-presidente de futebol, não num cargo alto, mas manteve o Ataíde num cargo institucional. O que gerou muita pressão dentro do clube, querendo... Falando que como é que ele foi expulso, como é que ele poderia... Aquilo não era ilegal, só que muita gente contestou, o cara acabou de ser expulso, você manteve o cara no clube, e o Leco falou que ele era da confiança dele, porque eles juntos, digamos assim, tinham conseguido tirar o Aidar do poder que estava... digamos, causando alguns problemas pro São Paulo, e o Leco falou que era um cara que ele confiava e deixou esse cargo pro Ataíde. E olha só, vamos lembrar do Ataíde, aquele cara que a gente identificou como uma pessoa minimamente, no mínimo honesta. Um cara que passou por dificuldades financeiras, que ofereceram dinheiro para ele, e ele se negou a pegar dinheiro mesmo precisando do dinheiro, que é aí que você vê que é a honestidade do cara. E ele foi expulso do clube num julgamento meio vergonhoso e o Leco tentou contornar isso. Então aí tem três coisas para se dizer do Leco. Uma, ele foi extremamente leal. Duas, foi extremamente corajoso. Três, foi extremamente incorreto. É errado fazer isso. É errado fazer isso porque imagine que fosse o contrário. Imagine que o Ataíde não fosse um cara honesto, que não fosse... O que ele fez foi uma manobra que não é boa para o clube. Então, olha que coisa curiosa. O cara foi leal, o cara foi corajoso, porque enfrentou uma pressão, tornou muito difícil a coisa dele, mas ele foi incorreto porque ele criou uma pressão desnecessária para um momento turbulento que era terrível. E o Ataíde mesmo queria se esquivar disso. Tanto que depois a gente vai chegar nisso, né? Vai. Então tá, É que assim, como o presidente do clube entendia que era um cara de confiança dele no momento de turbulência, ele preferia contar com esse cara. Ele preferia deixar esse cara próximo porque o bicho estava pegando e era bom contar com um cara que sabe que tinha comprovado que se algum escândalo muito grave acontecesse, ele poderia... Ele estaria do lado do bem. Ele poderia auxiliar de alguma maneira. A manobra é ruim, tá, gente? Sim. Então, assim, a gente entendeu o que o Leco fez, a gente vê lá dos positivos, mas a manobra... Foi uma decisão extremamente polêmica. Polêmica, e a gente entende quem condena e que, infelizmente, quem condenava estava do lado do mal mesmo. Então, é muito difícil se posicionar, porque, assim, é errado o que o Leco fez, em muitos aspectos é errado, mas a gente entende que ele fez para um bem maior, ele fez bem intencionado, ele fez para contar com o que o Ataíde tinha de melhor qualidade, que era ser um cara honesto. E aí, pro lugar do Ataíde, o São Paulo trouxe o Médicis e o Jacobson, que eram
assim, quase não apareciam, né? O futebol quem comandava mesmo era o Gustavo, quem cuidava de contratações, quem cuidava de planejamento, quem fazia as principais funções de vai e vem, digamos assim, do futebol do São Paulo era o Gustavo. E numa dessas o São Paulo foi avançando nas fases da Libertadores, o que acabou sendo até surpreso, e a classificação do São Paulo na fase de grupos foi surpreendente, porque a derrota na estreia pro The Strongest tinha complicado muito a vida do São Paulo, só que como nós falamos, o começo do trabalho do Bausa foi ruim, mas depois ele foi melhorando, até que o São Paulo conseguiu chegar na semifinal, eliminando o Atlético Mineiro do Diego Aguirre, que foi demitido inclusive após a eliminação pro São Paulo. Quando o São Paulo chegou na semifinal, e antes de chegar, teve o jogo lá do goleiro expulso. Sim, chegando gente, no nós Denis chegamos, o Denis foi expulso, o Michael foi pro gol. Assim, muita gente hoje não gosta tanto do Michael, mas o Michael, né, saiu. A questão com o Michael, ela é muito importante, porque assim, o Lugano ele não jogava. O Lugano era a grande referência de liderança do São Paulo. O Michael, ele era a liderança dentro de campo. Durante o ano de 2016, ele foi muito bom pro São Paulo. E naquele momento... Tecnicamente foi muito bem. E aí que entra a da gente tá fazendo esses vídeos e fazer a contextualização. Naquele momento, o São Paulo o clube seguia muito ferido, o clube seguia muito... machucado mesmo. O São Paulo estava mal, o torcedor estava mal, e o Maicon se mostrou uma figura de liderança, uma figura de seriedade, apesar da maneira como ele saiu do Porto, que foi muito parecida com a maneira como ele saiu do São Paulo, mas aquele momento do Maicon era um momento positivo. E o São Paulo chegou à semifinal da Libertadores, teve a pausa para a Copa América, e as semifinais aconteceriam depois. E o contrato do Maicon acabaria. Pausa. Então. E o contrato do Maicon acabaria. E criou-se uma pressão gigantesca para o São Paulo contratar o Maicon em definitivo, porque o Porto não queria mais emprestá-lo. O São Paulo precisaria comprar o Maicon com que dinheiro? O Porto foi muito sacana, vamos dizer assim, sabendo da necessidade de São Paulo, colocou uma pressão absurda e mais uma vez deu oportunidade para o Gustavo Oliveira mostrar uma competência absoluta, porque ele contou pra gente num determinado encontro, quando a gente estava conversando informalmente, mas vários veículos estavam ali presentes, né, de mídias e tal, e ele conta a dificuldade que ele teve de negociar com o Porto, do tipo, ele foi desclassificando cada coisa que o Porto falava, tem isso, com esse a gente falou, esse deve favor pra gente, e a lenda foi que... E bateu o telefone na cara do cara a minutos de fechar. A lenda foi que o Porto queria, porque queria o David Neres e queria se aproveitar da situação do São Paulo de ultra necessidade do Maicon. Necessidade técnica, o zagueiro Maicon, e necessidade de liderança, a figura Maicon. E Libertadores, né, gente? São Paulo estava numa Libertadores, numa semifinal, empolgado, com uma possibilidade de um título que teria tirado esse peso absurdo se não fôssemos assaltados, que a gente vai chegar lá. Então, assim, só que o Gustavo Oliveira, mais uma vez, conseguiu segurar. E assim, dizem que a negociação, o grande boato, a lenda do Morumbi lá, que o Gustavo foi para Portugal, chegou na mesa de negociação e o Porto falou, sem David Neres não tem acordo. E o Gustavo levantou e foi embora. E ele voltou pro hotel lá em Portugal e ele ficou desesperado. Ele falou, não posso sair daqui sem o Michael, só que eu não posso dar o David Neres, que é a minha maior promessa da base, que o cara vale o triplo do que valeria o Michael. E aí o Porto ligou pro cara e falou, não, tudo bem, então vamos sentar aqui e conversar com calma. E no fim das contas o São Paulo acabou pagando 6 milhões de euros pelo Michael e 50% mais o passe federativo e 50% de 2 jogadores da base, que eram o Inácio, um jogador com uma cabeça muito ruim, lateral esquerdo, e o Luizão, que era um volante que, na minha opinião, era um volante comum. Honestamente, eu não entendi porque o Porto pediu os jogadores. Porque no fim o Porto fixou em 12 milhões de euros, e aí muita lenda que o São Paulo teria pagado 12 milhões de euros no Michael. O São Paulo nunca pagou 12 milhões de euros. O São Paulo pagou 6 milhões de euros e cedeu 2 jogadores que o valor de mercado dos dois era 3 milhões de euros cada um. E aí no balanço o Porto colocou lá, venda do Michael 12 milhões de euros, porque de ativo, contando dinheiro mais o jogador, entrou 12 milhões de euros. Só que de dinheiro mesmo, a parte financeira foi 6 milhões. Gente, o São Paulo não tinha dinheiro e para conseguir fazer essa contratação foi com dinheiro que recebeu por ter passado a Libertadores. Exato. E aí entra a questão do Gustavo. O orçamento do São Paulo para 2016 visava chegar nas oitavas de final da Libertadores. Esse era o objetivo, tá? Esse era o planejamento. Era o que dava era o que se previa que... O que se previu e o que se calculou financeiramente. Quando o São Paulo passou para as quartas de final e passou para a semifinal, o São Paulo ganhou dinheiro de premiação da Conmebol e ganhou 2 jogos com o Morumbi abarrotado de gente para ganhar um dinheiro que não estava calculado. O São Paulo usou esse dinheiro para comprar o Maicon. Foi exatamente esse dinheiro que o São Paulo utilizou
para o Maicon, porque também teria uma semifinal, teria o ganho esportivo e o ganho de liderança que nós falamos aqui. O São Paulo conseguiu, trouxe o Maicon, tudo bem, e aí entra uma questão que não foi positiva. Por mais que o Maicon tenha feito tudo isso e ele naquele momento tivesse sido importante, ele ainda era o Maicon que tinha 4, 5 meses, 6 meses de clube. O São Paulo começou a criar o God of Zaga, começou a criar vídeo do Chupa Strogonoff, que era ele falando pro Strongest. Ele tirou uma foto no Morumbi que era o Zete, o Rogério, o Maicon e o Lugano, assim, e o Raí, de braço cruzado, assim, no meio campo. Cara, o Maicon teria que ter comido muito arroz com feijão pra chegar nessa foto, cara. E assim, são erros do clube que vão se repetindo. Você pega um jogador recente e você transforma o cara como o cara fosse o Messias, o cara bota um cara num patamar que ele não tem. E assim, gente, deixa isso para a torcida. Entendo que o São Paulo queira vender camisa, isso é positivo e tal, mas não potencializa o cara desse jeito. Se a torcida tá enxergando como God of Zaga, fica na tua, vai vender mais camisa, deixa o cara fazer, tipo, vídeos, mas trata a imagem dele pro cara ter a seriedade. O São Paulo transformou o Maicon numa piada. Esse é uma coisa que preocupa. E elevou o cara numa condição que claramente ele não tinha, porque essa condição vem ou com muitos títulos, ou com muita dedicação de um jogador a um clube. Porque ídolo não é só construído com títulos, que fica muito claro. Roberto Dias ganhou o quê? 2 paulistas, eu acho, não foi isso? Um paulista. Mas é um ídolo da história do clube, pela dedicação, pelo futebol, pela entrega, pelo tempo. Tem várias maneiras de se construir um ídolo, e não é colocando um apelido, fazendo uma rede social, fazendo uma imagenzinha ou colocando ele do lado de outros ídolos. Até porque isso atrapalha, porque já começa a subir a cabeça do cara, o cara acha que ele tem a moral que ele não tem, em 2017 provou que de repente a gente vai chegar lá, mas não era pra ter feito. Mas guardem essa informação, God of Zaga nasceu, ok, pode ter nascido da torcida, porque ele tinha uma semelhança com o personagem. Nasceu do clube. Teve uma imagem. Tudo bem, mas ele era o Kratos, que era o cara, não sei o que lá. Aí chegou o God of Zaga. Ele tinha uma semelhança física com o personagem. Fizeram uma imagem, o Juliano, tá, enfim. Tudo bem. Tá. Enfim, o São Paulo acabou sendo assaltado na semifinal da Libertadores e, pra piorar tudo, o Maicon conseguiu ser expulso. Numa expulsão que eu, particularmente, acho absurda. Eu acho absurdo. Não, a expulsão dele não tem explicação. E assim, gente, vamos deixar muito claro. Para ninguém falar, mas porque quando se fala de erro de arbitragem, não foi erro de arbitragem. Primeiro que o Atlético Nacional foi ajudado durante todo o torneio, a ponto de ter se envolvido em brigas depois do jogo. A galera trocou porrada, inclusive o jogador mais prominente deles, que agora tá no... Não era mais prominente, mas era meio que o 12º jogador, que era o Berril. Que foi o cara responsável pela expulsão do... Não, esse foi o Borja. Ah, tá, foi o Borja do Palmeiras. Exato. Isso. O Berril fez o gol da classificação pro Atlético Nacional enfrentar o São Paulo. E aí, esse cara trocou porrada, não foi punido. O Caleri foi suspenso por ter apanhado no jogo do Strongest. Exato. Ele foi cumprimentar os amigos, ele tomou um safanão de um chute de outro, o juiz expulsou ele, e aí os caras disseram que ele provocou, mas ninguém tem e assim... Pelo contrário, tem imagem que ele não provocou. Não provocou, ele não fala nada. Assim, você pode fazer a leitura labial, e o São Paulo tentou recorrer, não conseguiu, e o que é mais absurdo, o cara que deu uma porrada no pescoço nele, nada. O cara que tem uma bicuda nele, nada. Só o Caleri foi suspenso. Só pra ter uma ideia. Aí o São Paulo foi roubado nos dois jogos. Roubado. O jogo da volta, o jogo tava 1-1, o São Paulo teve um pênalti claríssimo no Hudson, de um cara que já tinha cartão amarelo, ele seria expulso, o São Paulo tinha um pênalti no último lance do primeiro tempo, faria 2-1, jogaria o segundo tempo com 1 a mais e por um gol. Acho que é uma situação um pouco diferente, mas enfim. E aí teve essa expulsão do Maicon, que ele põe a mão na cabeça do Borja, o Borja cai no chão, e aí o juiz vai expulso. Foi infantil, não tinha nada que colocar a mão na cabeça, mas não era pra expulsar. Pior, aí a Conmebol, essa entidade nefasta, ridícula, patética, que não consegue fazer uma final de Libertadores, pra quem tá acompanhando 2000 e que ano nós estamos? 18. O cara analisa a fita, vê que claramente o cara só colocou a mão na cabeça, o outro simulou. Sabe o que aconteceu com o Borja? Nada, zero. E o Maicon pegou 3 jogos. Ou seja, se o São Paulo conseguisse passar pelos assaltos, não teria o Maicon até o fim do campeonato, injustificando todo o investimento que o Gustavo tinha feito nele. Olha o absurdo, mas enfim, é Conmebol, tá, gente? Conmebol é essa palhaçada. Vamos deixar muito claro. E aí, quando saiu também, o clube trouxe o Médicis e o Jacobson, não sei o que lá, o São Paulo aproveitou e trouxe o Luiz Cunha, que era uma figura que surgiu com muita seriedade, parecia um cara austero, sério, não sei o que, proativo, ia lá e reclamando de coisas que aconteciam no São Paulo, muito cara. Ele foi
mentor, digamos assim, o responsável por demitir o Milton Cruz, o que na época foi uma decisão correta. O Milton Cruz ele já estava lá atrapalhando já fazia um tempo. O Milton a demissão Cruz, dele foi muito acertada e o Luiz Cunha foi o principal personagem que girou em torno da saída do Milton Cruz. Então o Luiz Cunha ele começou muito bem, muito correto. Existiam muitos vícios na base, muitos deles, para que vocês entendam, porque o Milton Cruz é uma figura de muito tempo no São Paulo, mas muitos vícios da base, muitas coisas que aconteciam lá eram atribuídas como problemas por setoristas que cobriam o clube ao Milton Cruz. E o Cunha foi o cara que enfrentou o Milton Cruz quando pouquíssima gente tinha capacidade e coragem de fazer, porque o Milton Cruz tinha uma relação muito boa com esta mesma imprensa que sabia do que acontecia lá. E aí, enfim, esse foi ponto positivo dele. O Luiz Cunha, ele sempre aparecia, dava entrevista, ele era o cara das entrevistas, o Gustavo era o oposto, o Gustavo não gostava da entrevista, não dava entrevista. Era uma época que o São Paulo contratava e ninguém ficava sabendo. O jogador simplesmente, o São Paulo trouxe. Quem que é? Como que trouxe? Que tava negociando? São Paulo trouxe o Caleri. Mas tem Caleri. E aí, uma dessas contratações foi o Cueva. O Cueva veio nesse período, se não me engano, em abril ou maio, por aí, junho, não vou lembrar exatamente, acho que foi junho, que o Cueva veio durante a Copa América. Então foi durante a Copa América, ele fez um vídeo lá dos Estados Unidos, foi a Copa América Centenário, lá não sei das quantas, e o Cueva fez lá, tô muito ansioso, o São Paulo pagou 8 milhões de reais no Cueva, que ainda era um resquício da boa fase. O São Paulo investiu esse dinheiro, e o São Paulo descobriu o Cueva, observando o Buffarini, que era um pedido do Bausa, e ele teve uma excelente partida contra o Buffarini, e o São Paulo viabilizou a contratação, o jogador de seleção e tudo mais, o São Paulo trouxe. Tecnicamente, sabemos que o Cueva nunca foi um problema. Você não tem como adivinhar, a menos que seja um jogador que já tem esse histórico, e não era o caso do Cueva. Até o Regis comentou com a gente que quando o São Paulo anunciou o Cueva, ele viu um cara criticando a postura do Cueva e uns 10 enaltecendo do Toluca, boa sorte, não sei o que, obrigado por ter jogado, ele veio lá do futebol mexicano. Então o São Paulo trouxe o Cueva e durante a negociação com o Maicon, então já dá para entender que foi ali antes da semifinal, e o Cueva não poderia jogar porque ele já tinha jogado pelo Toluca contra nós, inclusive. E pro Luiz Cunha isso foi um absurdo, porque ele não foi consultado na negociação. Primeiro que ele não era o papel dele. Primeiro que ele era o Gustavo, ele estava acima do Luiz Cunha. O Gustavo ele não tinha obrigação de consultar o Luiz Cunha. Não tinha isso. O cargo do Gustavo era o de negociação. Ele comandava. O Luiz Cunha não tem que saber. Tem que ficar a par de nada. Enfim. Foi contratado, o Luiz Cunha achou que todo o dinheiro e todos os esforços e tudo deveria estar focado na contratação do Maicon, que naquele momento não havia acontecido. Ele se achou desrespeitado, pediu a conta, foi embora e virou oposição. Porque no São Paulo é assim que funciona. Você fez um negócio que eu não gostei, eu estou contra você imediatamente. E aí eu vou me aliar às pessoas, aquelas pessoas que a gente falou que eram problemáticas, aquelas pessoas que a gente estava descrevendo do ano anterior. E, gente, ninguém está falando assim, nossa, tem um ponto que você olha o São Paulo e não tem lado do bem. É por isso que às vezes eu nem me empolgo muito com a situação, fora Leco, enquanto o Leco não sair, essa situação não muda. Porque assim, politicamente o São Paulo ainda é muito problemático. Ainda é. O que eu quero dizer é, eu tenho poucas esperanças para o futuro. Eu não tenho uma pessoa para falar assim, esse cara eu acho que vai trazer um rumo novo. Não tenho. Até porque eu não tenho essa pessoa. Mesmo que o cara entre, aí vem a oposição e quer destruir o cara, quer queimar o cara. E é muito fácil queimar alguém no São Paulo hoje, porque o São Paulo não ganha nada, erra demais administrativamente, repete os erros. Quando se empolga, já começa a fazer, dar apelido, botar foto, comete uns erros tão primários que é muito fácil você desconstruir e jogar isso tudo contra. Os extremos são sempre muito aflorados quando você está numa fila tão grande. São Paulo vai ter que aprender a dizer para a torcida, estamos em reconstrução e a gente vai jogo a jogo, sem se empolgar. E quando estiver ganhando, não é para ficar falando, bom, enfim, vamos falar dos problemas. Vamos lá. Durante também, no meio do ano, o Centurion, que a gente já falou que já não vinha jogando, demorou a perder a vaga, perdeu e já não vinha rendendo, por mais que tenha feito umas oitavas de final positiva no jogo da ida, e no jogo da volta ele foi expulso, que cuspiu no cara, enfim. O São Paulo troca o Centurion pelo Chaves, até porque o Caleri ia embora, o São Paulo precisava de um centroavante, o São Paulo já tinha gastado tudo no Maicon e no Cueva, não tinha dinheiro para contratar um centroavante de peso. Se emprestou o Centurion com valor fixado de compra e trouxe o Chaves, que também jogava como centroavante, acabou sendo o centroavante de 2016. O Chaves foi muito bem, inclusive, já falaremos dele. Nesse mesmo período, o São Paulo, depois de 2 anos
Tecnicamente limitado, mas sim. muito esforçado e foi muito importante. E muito sério caberia nesse elenco que a gente estava sofrendo em 2018. Fácil, para ser titular. No lugar que vocês sabem bom. E aí, o São Paulo, depois de 2 anos, consegue um patrocínio Master. Depois de milênios, o São Paulo conseguiu um patrocínio Master. A falta de credibilidade do clube. Não à toa, e aí entra esse ponto também, o São Paulo conseguiu o patrocínio Master e outros pequenos patrocinadores. Manga... que ficava trocando... Rede social, enfim, treino. O São Paulo conseguiu, além do patrocinador Master, pequenos outros patrocinadores. Os valores não eram os maiores valores do mundo, mas ninguém queria naquele momento patrocinar o São Paulo. E o São Paulo precisava pelo menos recuperar a credibilidade. Tá aqui, essa empresa confiou na gente e nós mudamos. Essa empresa confiou, nós estamos fazendo um trabalho sério, nós mudamos. E parte da oposição, a mesma oposição que passou 2 anos sem patrocínio, contestava os valores de patrocínio que o São Paulo tinha conseguido. Isso é muito importante, tá, gente? A galera, quando estava no poder, não conseguiu nenhum patrocínio. Tratou o clube de um jeito muito amador. Aí vem um outro poder, para vocês entenderem como funciona a oposição. O São Paulo conseguiu patrocínios que iam na imprensa, porque eles são pessoas influentes na imprensa. Aí saiu uma declaração de fulano de tal, que é bem famoso, que tem bastante dinheiro, que quem tem filho no clube falando, mas se eu estivesse lá, porque quando tava... Não, aliás, esse fulano de tal, vamos dar nome aos bois, é o Abílio Diniz. Depois que o Aidar saiu, o Abílio Diniz transformou. A gente vai usar muito isso aqui de reza a lenda, né? Mas reza a lenda que ele teria ido à sala do Leco e falou, não, pô, eu gostaria de ser informado do que acontece, eu gostaria aqui de ter um papel. O Leco falou, não. Você vai ter papel do que? Você tá louco? O que você fez até aqui? O que você tem para me oferecer? Você tem algum papel? E vamos lembrar o seguinte, Abílio Diniz, que é empresário, um empresário que era bastante influente, que poderia, por exemplo, conseguir patrocínios. E que durante a gestão Aidar, ele fazia muitos textos no blog dele. Blogs falando de São Paulo, e gente... esses textos nem estão no ar, mas eram textos que mostravam que de futebol ele não entendia muita coisa, não. Só que assim, o Aidar, ele tava tão errado que, pô, qualquer um tava certo, cara. Sim. É só você ser contra o cara que você já tava certo de alguma maneira. E uma outra coisa, vamos ressaltar, Abílio Diniz não é sócio do clube. Ou seja, o cara tem dinheiro, ele poderia ser sócio, ele poderia ser conselheiro, ele não vive o clube. Tem a empresa dele lá. O que é? Ele torce para o São Paulo e fez disso naquele período, hoje está afastado disso, fez do São Paulo o hobby dele. Ele quis ele se acha, eu sou tão influente que se eu fizer qualquer coisa... E aí ele chegou lá pro Leco, o Leco que ele apoiou nas eleições, porque junto com o Abílio, junto com o Ataíde, junto com todo mundo, quis tirar o Aidar. Ele achou que ele estava muito próximo do Aidar opa, 2 vezes. E ele achou que estava muito próximo e queria chegar lá, o Leco falou, mano, não, você não vai ter nada aqui, você tá louco? E aí, a partir desse momento, imediatamente, ele começou a fazer textos contra o Leco. É maravilhoso a situação que acontece no São Paulo. Vocês percebem o absurdo? Eu quero um cargo, não tenho. Pois aliás, agora eu vou ser oposição. E agora eu vou apoiar a galera que eu tava criticando nos meus textos até então. Esse nível de criancice de 5 anos de idade. O Leco, de novo, quando opinião minha, tá? Sim. O Leco, quando assumiu, chegou a recontratar o CEO lá, Bourgeois, que era o infiltrado do Abílio lá, e depois também foi mandado embora 2 meses depois, enfim. E daí o Bourgeois, que começou a atacar o São Paulo no Twitter, assim, continuamente, qualquer coisa, ele falava, não, o São Paulo está errado. Além dos erros crassos, tivemos essas pequenas palhaçadas, pausas aí. Que é muito irritante pra gente que vive o dia a dia intensamente, porque assim, eu entendo o torcedor que muitas vezes passa ileso a isso. A gente tem que ficar consumindo essa quantidade de informações e essas pessoas que são pessoas completamente prejudiciais ao clube, à estrutura, um clube que está tentando se levantar. E a exceção do título de 2012, como vocês podem ter visto assim, foi uma exceção, está tentando se levantar desde 2009. 2009 ainda foi um ano, né? Mas assim, desde 2009 a gente tenta voltar à grandeza. E todos esses elementos que a gente está citando aqui atrapalham pra caramba, pra não falar outra coisa. E assim, enfim, aconteceu tudo isso, o Luiz Cunha saiu, foi apoiar a oposição, o Cueva chegou... E o São Paulo deixou muito o Campeonato Brasileiro de lado durante a Libertadores. São Paulo sabia que era aquele time, precisaria se focar naquilo, e quando voltou para o Campeonato Brasileiro, ele já não estava numa situação muito confortável, na verdade. E para piorar, no jogo em que o São Paulo... Foi uma escolha necessária, tá, gente? Que fique muito claro, né? Assim, tipo, o cara focou... Eu ainda achei que exagerou um pouco. Tinha uma época que o São Paulo já tinha uma folga de um jogo para Libertadores pro outro, o São Paulo optava por colocar o time reserva, e aí, não precisava. E aí, quando não tinha que colocar, que era nos jogos
quase Nossa, que imediatamente antes a gente perdeu o Ganso e o Kelvin, porque À toa. de graça. O Ganso foi pra seleção, Exato. pra um treino, fez... Não, o Ganso foi foi no jogo contra o Fluminense, o Ganso voltava de lesão, o Bausa colocou ele pra jogar 20 minutos, estourou a coxa, e o Kelvin num jogo contra o Sport que não precisava jogar o Kelvin, né? Naquele jogo contra o Sport que 2016, 2018 o Sport conseguiu pontos contra o São Paulo, foi nesse jogo aí que o Kelvin se machucou e nós perdemos ele pra Libertadores. E o Kelvin era um jogador... Nossa, bom, o Kelvin naquele momento era excelente pro São Paulo. Quando o São Paulo empata contra o Corinthians em Itaquera, 1-1, e fazendo uma boa partida, o Hudson sai de campo e diz: agora nós aprendemos a jogar, nós entendemos o nosso jogo, vai ser difícil ganhar da gente. Foi nesse jogo que o Bausa percebeu-se que o Bausa iria para a Argentina e que ele já estava negociando lá, e o São Paulo aceitou tudo isso. O São Paulo ficou refém do técnico. O Bausa ele não dava treino para ir para a Argentina negociar a saída dele, pro São Paulo estava tudo bem. O São Paulo não cobrou do cara, falou: meu, ou sai ou fica, resolve a sua vida logo, porque a gente não pode ficar assim. E a partir desse momento o São Paulo começou a perder. Saiu o Bausa, foi realmente para a seleção argentina. O São Paulo trouxe o Ricardo Gomes, estilo oposto do Bausa. O São Paulo sofreu com o Ricardo Gomes até voltar a se encontrar. E de novo, gente, o São Paulo no meio das coisas, no meio do campeonato, troca um técnico reativo para um propositivo, que a gente sabe que leva um tempo danado, depois de ter deixado de lado o campeonato muito tempo, ou seja, correndo risco. E só uma nota assim do Bausa: um profissional muito competente, mas a maneira que ele saiu daqui foi patética, foi para não voltar mais, para a gente não ter saudades. O erro do São Paulo foi não ter cobrado uma posição dele rápido. Sim. E aí veio o Ricardo Gomes, que demora a engrenar com o time. O São Paulo é eliminado pelo Juventude da Copa do Brasil. Meu Deus, ser eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. Perde o jogo no Morumbi. O negócio assim, nossa, caricato. O São Paulo, os pequenos perderam medo de enfrentar a gente. E aí o São Paulo chega a entrar em campo contra o Fluminense a 1 ponto da zona de rebaixamento, um jogo na segunda-feira. A rodada já tinha acontecido, o São Paulo estava a 1 ponto em 16º. E o São Paulo vai para o intervalo perdendo a partida, e entra David Neres, o David Neres surge, não sente o peso da camisa, porque é um jogador completamente fora da curva, e o São Paulo vira aquela partida e consegue dar uma pequena engrenada, apesar de ainda ter sofrido um pouquinho, mas contou aí com... O São Paulo chegou a perder para a América, Independência, enfim. O São Paulo se livrou do rebaixamento. Desses anos todos foi o menos perigoso. Ainda assim, existiu o risco. Um time que quase conseguiu chegar à final e que poderia ganhar a Libertadores. Nesse mesmo meio do ano, isso tudo no intervalo ali entre maio e agosto, mais ou menos, o São Paulo teve um respeito histórico com o Lugano, né? Isso vai ser no ano que vem. Eu já estou confundindo 2016 com 2017. Essa parte apaga, por enquanto o Lugano seguia com o contrato. O Lugano também, tá, gente? Ele acabou de... Enfim, eu já estou com a cabeça em 2017. Eu acho que a gente não vai chegar lá, não. 42 minutos, cara. Vamos ver. Não, chegar lá a gente vai chegar. Sim, não sei se a gente vai dar... Enfim, em setembro, a pressão política no São Paulo segue. Fica de uma maneira sustentável a ponto do Leco ter que demitir o Gustavo. Que se você pegar o trabalho que ele fez no ano de 2016, foi um bom trabalho. Só que aí começaram a inventar que a contratação de um cara lá, X, não foi boa. Por exemplo, aquele Jetterson lá. Por exemplo, a cada erro que ele pegava, eliminava uns 5 acertos dele. Aí ele teve uns 3 erros, uns 7 acertos, pronto, acabou a vida do cara. O diretor de futebol que mais acertou nos últimos anos, seguramente o diretor de futebol mais competente que a gente teve nos últimos anos, o diretor de futebol que montou um time sem dinheiro, que chegou à semifinal da Libertadores, só não foi mais longe que foi assaltado. Claro que o cara erra, o cara é um ser humano, tá? Entendam que todo diretor de futebol, de todo o clube, do Barcelona ao Ibis, pegando os extremos, todo diretor de futebol vai errar. O que a gente tem que analisar é assim o todo. Que é coisa que São Paulo, e o contexto, por que contratou esse, qual que foi o risco, se o erro foi o cara, foi um erro de avaliação, ou foi um erro de um jogador ter um comportamento que não era esperado, ou foi uma contusão, ou foi uma... E é isso que o São Paulo não tem competência de fazer nesses últimos anos, não consegue se comunicar com a sua torcida para que ela não faça pressão, porque teve pressão, inclusive de mídias que cobrem São Paulo, que são as mídias que não fazem parte, as mídias são paulinas que cobrem São Paulo. Teve uma comoção, um ataque irresistível. Porque assim, no momento que o São Paulo passou a ter resultados ruins em campo,
Passou a ser o elenco que o Gustavo montou. Quando foi o elenco semifinais da Libertadores, era outra coisa. Era o Caleri, que era o craque, ninguém trouxe. Ele simplesmente apareceu no clube, ele chegou lá. E aí os caras acusavam ele de ser corintiano. Os caras acusavam, assim, eu tô falando da mídia. Acusavam ele de levar dinheiro. De levar dinheiro. Ele nunca teve, porque assim, o contrato dele visava que ele teria uma comissão, acho que de 1%, se ele contratasse jogador por 1 milhão e vendesse por 2, ou seja, ele vendesse jogador mais caro do que ele trouxe, ele ganharia uma comissão de 1 ou 2% em cima disso. Só que na cabeça das pessoas... Não era dinheiro do clube, sim, direto. E assim, vale lembrar que ele não fez isso em nenhum momento. Ou seja, ele não ganhou nenhuma comissão, ele não vendeu nenhum cara que ele comprou, ele buscou manter os jogadores. E mais do que isso, ele não procurou profissionais que tivessem potencial de venda. Sim. Ele procurou profissionais que atendiam o desejo do clube, alguns deles, que seria difícil ele ter algum lucro. Ou seja, ele claramente estava se prejudicando para ajudar o São Até Paulo. porque o São Paulo tinha pouco massacrado. dinheiro e os investimentos do São Paulo foram no Cueva e no Maicon. O resto veio por empréstimo. Que cara que você vai vender por empréstimo? Enfim, virou uma panela de pressão, porque o São Paulo passou a ter resultados ruins. O Leco acabou chegando no consenso, demitindo o Gustavo, porque o próprio Gustavo também já estava entendendo que ele não conseguia mais trabalhar. Se não me engano, a demissão dele veio no dia, eu não lembro se foi antes ou depois do jogo, de uma derrota que o São Paulo teve contra o Palmeiras. O São Paulo saiu ganhando no estádio do rival e tomou a virada. Enfim, cai o Gustavo e naquele momento que o São Paulo ameaçava brigar contra o rebaixamento, estava brigando contra o rebaixamento, muito próximo da zona de rebaixamento, o São Paulo trouxe o Marco Aurélio Cunha, que veio quase como também um salvador. Não, o Marco Aurélio entende, ele vai fazer. Naquele momento, o São Paulo precisava de ânimo. Aquele momento era ânimo. Porque assim, quando você está brigando contra o rebaixamento, é uma situação muito específica, mas o São Paulo precisava muito... De confiança. Além de confiança... Por exemplo, o Ricardo Gomes, naquele momento de demissão do Gustavo, ele ainda acreditava no Michel Bastos. Ele colocava o Michel Bastos em algumas partidas. Já estava claro que o cara não queria mais jogar no São Paulo. Já estava claro que ele não tinha mais tecnicamente a menor vontade. Aliás, ele nunca mais teve vontade de jogar bola. Tá? Exato. Vamos e aí, para esse elenco aí já meio rachado, o São Paulo trouxe o Marco Aurélio Cunha. E só uma pausa para falar do Michel Bastos. Quando veio com qualidade, jogou bola no começo. O Michel Bastos foi... É curioso falar isso. Ele chegou um tempo que a torcida gostava do Michel Bastos, o cara entregava em campo e ele tinha uma postura completamente diferente. Então, assim, às vezes você traz um jogador e você não consegue prever a desgraça que ele vai ser depois. Sim. Eu lembro de falar com o Michel Bastos, a torcida gostou de você, ele falou, não fiz nada no clube ainda. Eu lembro dessas palavras. Em 2014, ele foi um jogador muito importante. Ele ganhou a titularidade do Muricy, ele era reserva, porque o São Paulo tinha Pato, Ganso, Kaká, Luiz Fabiano, pode a todo mundo, e ele ganhou a titularidade na bola. Jogando bola. Enfim. E depois parou. Enfim. Veio Marco Aurélio Cunha. Pouco depois de vir Marco Aurélio Cunha, São Paulo brigando contra o rebaixamento, tivemos um grandíssimo episódio que foi a invasão do CT do São Paulo. Torcedores, alguns comuns, alguns organizados, invadiram, meio que arrombaram a porta. Também não sei se arrombaram, não sei se esses caras têm essa força toda de arrombar a porta. O portão abriu. Se arrombaram ou se alguém abriu, eu não sei. Ou se alguém abriu para evitar o pior, exato. Mas a galera entraram, teve ali um caos. Deram uns tapas na orelha do Michel Bastos e do Wesley, deram uma prensa no Carlinhos, foi a invasão fatídica que o Cueva sai chorando, desesperado, muito grande, apontando pro escudo do São Paulo. Os caras, não, você tá parceiro, você tá jogando bola, deixa tudo certo. E o Cueva estava jogando bola, o Cueva não era... Em 2016 ele não foi um problema. O Cueva de 2016 era outro Cueva. E aí, assim... piorou tudo, porque aí começaram a colocar a invasão na culpa de da oposição, e a oposição falava que a situação que tinha causado isso, tudo era motivo para virar um caos político. Exato. E, gente, enquanto São Paulo não conseguir resolver essa treta, vai ser muito difícil. Essa treta de gente querendo se alternar no poder e ao invés de caminhar junto, São Paulo sempre caminhou junto. São Paulo, quando acabava uma eleição, nas épocas vitoriosas, o outro cara não caminhava contra, caminhava a favor. Isso faz tempo que não acontece com São Paulo. Faz tempo. Faz uns 10 anos. E aí acontece politicamente, não sem escândalos e brigas e não sei o que lá, o São Paulo tem um momento histórico, um momento positivo para o clube. Acontece a reforma do Estatuto do São Paulo, que não vem, obviamente, de maneira pacífica e não vem sem um pequeno golpe. De novo, o golpe é horrível do ponto de vista jurídico, tá, gente? Sim. Horrível. Mas ele foi necessário naquele momento de novo. Porque e aí, o que assim... acontece? Tivemos estudos feitos, não foi um negócio a esmo. Os estudos apontavam que o São Paulo precisava de uma reforma estatutária e o São Paulo abriu
várias vezes para sócios mandarem sugestões, o São Paulo elaborar o estatuto que seria votado. Qual foi o golpe que o São Paulo fez para aprovar que haveria um novo estatuto? Surgiu naquela época que em 2002 ou 2003 ou 2000 não sei quando, 10, 15 anos, mais de 10 anos, o São Paulo tinha feito uma mudança sem aprovação dos sócios. E isso não poderia ser feito. E eu vou até deixar, igual a gente fez no outro vídeo, aqui na descrição tem um link que explica exatamente o detalhe. Esse caso. A gente falou com advogados na época e fez um texto sobre isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Foi um texto bem difícil. Sim. O São Paulo aprovou esse negócio, essa mudança sem aprovação dos sócios. Isso corria risco de gerar para o São Paulo um efeito dominó. Foi por causa do Juvenal, né? Foi aquele... Eu não lembro. Eu acho que a medida, posso estar enganado, mas está aqui no texto. Salvo engano, foi a manobra para aprovar. Não. Foi bem antes. Foi bem antes. Foi lá para 2002, 2001, 2003, foi por aí. O São Paulo fez uma manobra, alterou o estatuto, não consultou os sócios. Isso correria o risco de ter todas as mudanças estatutárias de 2002, 2003 para cá, ou seja, 13 anos, 15 anos, 12 anos, tudo anulada. Sim. E aí o São Paulo corria risco de ter uma intervenção. Teve um sócio que tipo, entrou na justiça. Veja, o time lá... Um sócio de novo. Um sócio ajudado por um conselheiro de oposição que queria o caos, que queria que o São Paulo tirasse o leque, colocasse um interventor, que poderia ser qualquer pessoa, ia ter que vir uma pessoa de fora para fazer um conselho. Cara, podia ser o Juca Kfouri. Imagina, só pra vocês terem ideia do horror. Obviamente eu sou extremo. Não seria. Né? Tô pegando um exemplo genérico, porque o Juca Kfouri é uma figura não muito gostável para quem torce pro São Paulo. O São Paulo teria uma intervenção para que teria que revalidar toda a votação. E resumindo, qual foi o golpe do São Paulo? O São Paulo colocou na mesma votação e na mesma pergunta, você aprova os feitos passados, que o São Paulo colocou em votação para fazer uma manobra jurídica para aprovar tudo que foi feito de 2003 para cá, você aprova essas mudanças de 2003 para cá e você aprova a criação de um novo estatuto? Era uma pergunta só, você não tinha como falar sim para uma e não para outra. Exato, o golpe foi esse. Aliás, um golpe muito semelhante àquele que a oposição lá na época a situação na época do Carlos Miguel Aidar deu quando quis colocar a mesma lista. Olha só, estou se repetindo, né? A situação a oposição tirou a candidatura, só que nesse caso era com os sócios. Então você não tinha que ter, por exemplo, 75% do quórum, você tinha que ter maioria simples na votação. E assim, como era um caos que você geraria se você votasse não para aprovar as mudanças anteriores, São Paulo poderia sofrer de novo uma intervenção, poderia vir uma pessoa aleatória para comandar o São Paulo enquanto o clube revalidasse todo esse... Exato, durante um período qualquer. Mesmo assim, mesmo sabendo que poderia virar o caos o clube poderia cair nas mãos de qualquer pessoa, os Aidares na época, né, as pessoas que apoiaram o Aidar na época, criaram uma campanha para que todos votassem não contra o golpe, contra esse golpe. Não, porque desse jeito nós não somos contra o estatuto. Na verdade, o que essas pessoas queriam? Que o Leco não fosse o pai da criança, porque era algo que todos sabiam que era positivo para o São Paulo. A mudança do estatuto iria profissionalizar a gestão do São Paulo, pelo menos em teoria. E a gente já vai chegar nessa parte, provavelmente num outro vídeo. Mas falei que ia ser 5. O São Paulo profissionalizaria a sua gestão. Não teria mais pessoas amadoras, não teria mais cargos políticos entender o que é amador, tá, gente? O cara bota o cara de diretor, aí o cara é diretor e não pode receber um salário. Qual que é o problema disso? Ele precisa ter outra... O cara tem que trabalhar. Exato. Igual a gente aqui. A gente faz um jornalismo alternativo. Como a gente não ganha dinheiro fazendo esse trabalho, a gente precisa trabalhar no dia a dia e muitas vezes a gente vai fazer uma cobertura e a gente está cansado, virado, assim, uma situação mais difícil. O que chamou muito a atenção é que eram as mesmas pessoas que há um ano haviam sido expulsas do clube por 200 milhões de escândalos, elas estavam lá fazendo campanha para o não, para que votasse não para o novo estatuto e não para a aprovação das mudanças estatutárias antigas. Mesmo que se prejudicasse o clube de um jeito inimaginável, um clube que não estava em campo. Teve até um caso muito engraçado que eles falaram, eles passaram a se afastar da figura do Aidar. Eles falaram, não, quem é Aidar vota sim. E aí o Aidar numa rede social escreveu, não, pois pode dizer que voto não. Tipo,
Nossa, teve momentos patéticos. Foi assim, Eu não lembrava disso. Se não fosse trágico, seria cômico. Porque era ridículo. Porque as pessoas que estiveram com o Aidar tentavam usar a figura do Aidar pra imputar algo ruim. Falar, ele é a favor. O Aidar é a favor. O Aidar falou, não, eu sou contra. Não, todo mundo, fica quieto aí, pô. Chegou nesse nível. Era ridículo. Chegou nesse nível. O Sim ganhou. O São Paulo teve essa vitória. O site oficial, até na época, óbvio que as versões oficiais vão ser sempre positivas, mas fez uma grande matéria, um grande texto, mostrando que isso seria um avanço para a história do clube. E a gente vai acabar falando disso em 2017, porque foi quando entrou em vigor. Isso ficaria para a próxima eleição, para o próximo presidente. O São Paulo demitiu o Ricardo Gomes em outubro, e pouco depois anunciou o Rogério. A demissão do Ricardo Gomes veio para que o Rogério assumisse em 2017. O Pintado terminou o Campeonato Brasileiro jogando os últimos 2 jogos, teve 2 vitórias. E o São Paulo técnico, ele estava jogando, ele foi jogando, mas... Treinando. E o São Paulo conseguiu terminar em 10º e se classificar para a Sul-Americana, um ano que poderia ter sido muito pior. E termina o ano de que maneira? Em abril haveriam as últimas eleições que nós tivemos. O Leco, que era o comandante tampão e não fez nenhuma... Vamos falar da eleição já no próximo, porque a gente vai ter que explicar quem era a outra parte. E isso é muito importante, porque... Principalmente pra galera que não gosta muito do Leco hoje, é melhor explicar. A gente termina em dezembro de 2016 e vai contextualizar a eleição no próximo vídeo, em 2017, e aproveita para falar do ano inteiro de 2017, que precisa ser muito contextualizado. Foi um ano que tivemos Rogério como técnico, um ano que tivemos um vai e vem absurdo no elenco do São Paulo. Então fica pro próximo vídeo. E a gente agora vai... assim, a quantidade de brigas, a quantidade de erros, a quantidade de julgamentos com o Opsi Blum, com Michel Bastos tumultuando, com o pessoal derrubando o diretor de futebol, com o estatuto quase mudando, o clube quase sendo, enfim... O pessoal do Aidar voltando a ter força para jogar contra o clube. E foi o melhor ano. Esse foi o melhor ano da última década do São Paulo. Olha isso. É isso, gente. Muito obrigado pelo feedback. Por favor, comentem aqui se alguém lembrar de algum escândalo que ficou faltando pra gente colocar no quinto, que deve ser o último vídeo. Não, porque certamente, porque aí a gente vai pegar essa eleição em 2017. Pra deixar claro, a gente para em 2017. O ano de 2018 a gente vai fazer um vídeo em 2 partes sobre retrospectiva de 2018, mas não vai entrar nessa série de erros administrativos. Falaremos de erros administrativos, mas faremos um apanhado geral de 2018. Isso. Tá bom? É isso, galera. Valeu, a gente ainda vai ter que gravar uma live agora, vai ser complicado, a gente está atrasadíssimo. É verdade. Um abração para todo mundo e até o... e vamos São Paulo.